Sexta cena da noite, Ecos da Resistência, Companhia Beltrana. Proposta: ser trabalhador no Brasil é um ato de resistência. Levantar da cama todos os dias para fazer esse país andar é a responsabilidade da maioria de nós. Ecos da Resistência vem pautar a raiz da grande questão social do nosso país. A Companhia Beltrana pede que você ouça o que ecoa no palco, ao seu redor e dentro de você. Tenham todos uma ótima cena. Meu nome é Luiz Felipe, Luiz com Z, e essa não é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com pessoas ou com a realidade não é mera coincidência. Eu sei que esse começo pode parecer pouco criativo, já muito usado, mas o que a gente está falando aqui também é repetitivo, é cansativo, é reincidente. E por isso, exatamente por isso, é que precisa ser dito. Somos homens e mulheres diferentes. Somos homens e mulheres diferentes. Tudo em mim encadeado, sequenciado, lado a lado, num ciclo intenso, entrelaçado, acorrentado, trançado, coçado, raiva, certezas, achismos, crenças, suor, palavra, viu sentenças. Misture tudo misture, pitada de força e tensão, colher de aflição, inquietação, gota de dúvida, tons de memória, caldo que ferve e muda a história. Se engrossa essa tempestade, vira rotina, vira realidade. Trabalho, trânsito, caos, pranto, dinheiro, tiros. O impulso, o espanto. Se tudo dentro do peito se atira, se passa no moinho, vira pó, corta, se vira, revira, resiste, suporta, a barba engrossa, se faz resistência, toco, revolta, reverso, potência. Eles pensam que a maré vai, não muda, transmuta, que tudo vai, sem volta, sem fuga. Em fuga. Mas quando a correnteza inverter, eu quero ver quem sabe correr ou viver. Quando ecoar, soar no vento e no chão, eu quero ver quem resiste à pulsação, palpitação, exaltação. Quem resiste ao choque do mundo? Quem ouve o grito? Quem sente fundo? Ecoando forte, ninguém desiste. Esse é o manifesto de quem resiste. Milhões de pessoas conquistaram a liberdade, mas a falta de políticas de inclusão social e econômica resultou em desigualdade e discriminação. A falta de políticas de inclusão social e econômica resultou em desigualdade e discriminação. Em desigualdade e discriminação. E discriminação. E discriminação. Precisa reconhecer que a escravidão, ela é um fundamento da sociedade brasileira. Em 13 de maio de 1888, o país foi o último do continente americano
a abolir a escravidão. Um passado que deixou profundas marcas sociais e econômicas na sociedade brasileira. A abolição não garantiu cidadania plena aos alforriados e seus descendentes. Os ecos da escravidão não desapareceram com a assinatura da Lei Áurea. O impacto da escravidão ainda está presente nas relações de trabalho atuais. Enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana, o Loroquê vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança. Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o tição amassou. Honestamente. Enquanto o Obatalá faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sangue sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa fossa de banheiro, São Bongo, bumbo na lama, mas isso parece que dá grana porque o povo se junta e aplaude São Bongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Seu branco safado! Ninguém aqui é escravo de ninguém. O governador de São Paulo falou hoje sobre a punição para policiais envolvidos em caso de violência pela primeira vez. O Estado está amparando esse policial. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, classificou como um caso isolado a prisão pela Polícia Federal de um capitão da PM que participava da escolta dele. Um policial militar flagrado jogando um homem de uma ponte. Uma mulher de 63 anos. Agredida por um PM. Com chutes e empurrões. Em 2 anos, as mortes em ações policiais desse tipo mais do que dobraram. Durante a madrugada, na zona norte da capital, policiais foram flagrados batendo em um homem rendido. Mesmo caído no chão, ele é golpeado. PM rende um homem sentado na calçada. Em seguida, ele leva uma gravata no pescoço. Imobilizado e algemado, ele ainda sofre agressões. Vizinhos que reclamavam também apanharam. O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não tô nem aí. O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não tô nem aí. O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não tô nem aí.
Eu queria que esse vídeo chegasse até o policial que me abordou ontem por volta das 4 horas da manhã, quando eu estava indo trabalhar. O senhor lembra? O que o senhor fez antes de parar a viatura? Eu com roupa de firma, andando na calçada. O senhor lembra? Vai, encosta aí, seu vagabundo! Eu encostei numa boa, não encostei? O senhor puxou meu RG, verificou que eu não tenho passagem pela polícia. Eu nunca tive. A única vez que eu entrei numa delegacia foi porque eu perdi meu RG. Mesmo assim, mandaram eu sair para fazer online. Só. Mesmo assim. O senhor lembra o que o senhor fez antes de me mandar embora? Vai, sai fora! E me desferiu uma joelhada. Por bel prazer. Para levantar o teu ego e mostrar que é você que pode, eu sou um otário, trabalhador. Eu queria dizer para o senhor que o vagabundo que o senhor enquadrou pela manhã está aqui, embaixo do sol de 33 graus de estupe no esgoto, na beira da rodovia Dutra. É isso que o vagabundo faz para sustentar as filhas. Para pagar o aluguel. O vagabundo que tomou aquela joelhada faz isso para sobreviver. E a sensação de dor e impotência está sendo grande no meu peito. Estou trabalhando o dia inteiro mal por conta disso. E eu não estou aqui fazendo esse vídeo ameaçando o senhor de não. Eu vou orar pela sua vida. Mas antes eu quero que você entenda a gravidade do que você fez comigo. Fez comigo e com certeza vem fazendo com vários. Porque o seu amigo estava tranquilamente ali, o que estava dirigindo. Já o senhor estava visivelmente alterado. E eu não sou otário. Eu cresci no gueto. Eu sei diferenciar uma pessoa normal de alguém extremamente diferente. Isso não é jeito de você sair na rua para abordar os outros. Você podia até acabar fazendo coisa pior. E eu sei qual era a sua intenção. Que depois da joelhada eu voltasse e te desferisse um soco. Aí você sabe o que ia acontecer? Ia juntar uma pá de polícia em cima de mim, ia me dar uns tiros, ia jogar um revólver em cima de mim e depois ia falar assim, ó lá. Tentou trocar tiro com a gente, metemos bala. Como vem acontecendo muito. Só que aqui não. Eu sou pai de família. Eu sou guerreiro. Eu trouxe a dor no meu coração. Só que agora eu já não estou aguentando mais. Eu precisei gravar esse vídeo para desabafar. Para poder pedir, pelo amor de Deus, chega. Primeiro enquadra numa boa. Encosta aí, cidadão. Independente da aparência da pessoa. Encosta aí, cidadão. Pode ter tatuagem na ponta do nariz. Eu só vou mudar a forma de tratar depois que eu puxar o RG e saber com quem que eu tô falando. Fora isso, nada, mano. Isso tá doendo no meu peito. Aquela hora que você me deu aquela joelhada, eu só tava com café preto no meu estômago. Isso dói. Isso dói. Tô na maior luta, mano. Eu tô na maior luta, caralho. A gente vai criando um ódio por dentro. Aí depois acontece o pior. Ah, fulano ali morreu. Policial, mas era um homem tão bom. Como um homem tão bom? Se em toda abordagem ele preferia agredir as pessoas. Pra que fazer isso, mano? Desculpa, gente. Desculpa o desabafo. Só Deus sabe como é que tá meu coração aqui, embaixo desse solão quente, dentro desse esgoto. Ah, poxa, eu não mereço isso não. Desde os meus 16 anos, eu tenho 35 e eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei, tá ligado? É dolorido, mano. É dolorido demais. Você apanhar sem dever. É aquela sensação de você não poder fazer nada, porque se você tentar fazer alguma coisa, você sabe qual que vai ser o destino. Agora a pergunta que fica é, aquele político lá, não sei o que lá, Jefferson, lá no Rio, que trocou tiro com a polícia, ele não recebeu o tratamento que eu, trabalhador, recebi por quê? Ele trocou tiro com a polícia e ele não foi agredido. E eu tava indo trabalhar e fui. Por quê? Porque ele é político? Porque ele tem dinheiro? Chega, mano. Pelo amor de Deus. Chega.